Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a nossa vida. Fique comigo, dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, graça e paz, voltamos. O nosso tema é a tenda do encontro. Deus ainda quer encontrar com você. O nosso texto está em Êxodo 33, versículo 7 ao versículo 11. Acompanhe comigo. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinham à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço, Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Glória a Deus. Amados, a tenda do encontro. Esse tema é um tema atualizadíssimo para as nossas vidas, porque ele fala de um encontro, ele fala onde nós podemos encontrar o Senhor. Deus ainda quer encontrar com você. É o desejo de Deus encontrar com você. E esse texto que nós acabamos de fazer a leitura nos chama a atenção. Percebemos então que Moisés foi um homem marcado pela presença de Deus. Amados, depois de tirar Israel do Egito, o que aconteceu? Ele compreendeu que a maior necessidade do povo não era apenas chegar à terra prometida, mas caminhar com a presença do Senhor. Por isso ele armava a tenda do encontro fora do arraial. Isso nos chama atenção. Armar a tenda fora do arraial significa separar, significa priorizar, significa não se misturar. Deus não se mistura, Deus não compactua com o pecado, amados. Deus não compactua, Deus, ele deseja encontrar com você e ele deseja que você seja separado somente para ele. Deus, ele exige prioridade. Ele quer ser o primeiro, o único na sua vida. Moisés entendeu isso. O povo nesse tempo estava aprendendo a discernir, a entender, a ouvir a Deus nesse tempo, no deserto. E nós, amados, estamos nesse mesmo caminho, aprendendo a ouvir, a discernir, a saber quem é Deus. Estamos em uma caminhada contínua, todos os dias. E nós precisamos, muitas das vezes, sair do arraial, sair das misturas, tantas misturas que esse arraial que é ao redor de nós, talvez tenha tentado nos levar. Deus, ele está procurando aqueles que separam, aqueles que se santificam. E o lugar onde Deus se manifesta é um lugar separado. Percebe-se que o arraial era o local onde estava todo o povo, mas aonde Deus se manifestava era fora, significa prioridade, separação, santificação. Deus quer e continua o mesmo. Deus quer encontrar com você. Por isso, ele armava a tenda do encontro fora do arraial. Era um lugar onde Deus falava com ele e manifestava sua glória. A tenda era um lugar físico, mas também aponta para uma verdade espiritual em nossas vidas, amados. Deus deseja se encontrar com o seu povo.
Você faz parte desse povo? Você, sabe, caminha com Deus? Deus quer encontrar com você. Hoje temos muitas atividades, amados. Isso é uma verdade. Muitas informações e muitas distrações, mas Deus continua procurando homens, mulheres, jovens, adolescentes que desejam sua presença acima de tudo. Sabe, Deus está procurando essas pessoas. Porque Jesus disse, sabe, para uma mulher de samaritana, disse assim, olha, o Senhor, Deus, procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por que Deus está procurando? Está procurando porque está difícil encontrar. Mas aqueles que se separam, aqueles que vai à tenda, aqueles que abrem o seu coração, aqueles que recebem o Senhor, aqueles que procuram ter intimidade com o Senhor, aqueles que fazem de si um lugar de encontro todos os dias, se separam na sua casa, junto com a sua família, aqueles que mergulham na palavra, aqueles que procuram ter intimidade com o Espírito Santo, esses daí estão tendo um encontro com o Senhor. E nós precisamos ir até esse encontro com o Senhor. Isso fisicamente é no domingo, é nos dias de culto, atividades onde nós temos um encontro com a congregação. Mas você também pode ter um encontro agora de uma forma espiritual na sua casa, junto com a sua família, com você mesmo, porque você é templo, é morada do Espírito. Então você precisa ter e separar um tempo precioso para Deus, para encontrar com o Senhor. Como Moisés, ele falava com Deus face a face, mas ele separava um tempo para orar, ele separava um tempo para falar com Deus face a face. Deus chama para fora do arraial, isso significa para a santificação. A tenda estava fora do arraial, porque Deus estava ensinando ao povo que sua presença exige separação. Israel queria a bênção de Deus, mas muitas vezes sem compromisso com Deus. Tem muitas pessoas que querem bênção, querem riquezas, querem tantas coisas de Deus, mas não quer compromisso, não quer encontro, não quer intimidade com Deus. Ainda hoje muitas pessoas querem os benefícios, sim, os benefícios do Evangelho, mas não querem, sabe, abandonar aquilo que desagrada a Deus. Talvez você esteja se encaixando nessa reflexão. Olha bem, Deus continua chamando o seu povo para deixar a vida dupla. Quantas pessoas têm vida dupla? Hoje serve ao Senhor. Hoje eu vou no culto, hoje eu vou em um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Na segunda-feira já está fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Isso chama-se uma vida dupla. Abandonar essa vida dupla, abandonar o pecado e voltar para uma vida de santidade. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Quem te chamou é santo. Quem está te chamando é santo. E é necessário que você seja santo, se santifique na caminhada, caminhe, sabe? Deixando para trás tudo aquilo que desagrada a Deus. Quem deseja experimentar a presença de Deus precisa colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, porque é assim que diz a palavra do Senhor. Amai o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. É necessário colocar Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser o primeiro. Então a tenda era um lugar de busca e manifestação da glória de Deus. Está lá em Êxodo 33, versículo 8 ao versículo 10. A Bíblia diz que todo aquele que buscava ao Senhor saía para a tenda do encontro. Nem todos iam, amados. Apenas aqueles que tinham fome de Deus. Percebe-se que nem todos iam. Aqueles que queriam, aqueles que buscavam o Senhor. Ah, pastor, mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É verdade. Mas Deus está em todos os lugares. É verdade, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus não vai manifestar em uma mente, em uma pessoa cheia de pecado. Não, porque o que nos separa de Deus é o pecado. E Deus te chama porque Ele te ama. Deus está te chamando para viver um novo tempo, para viver uma nova história, para viver, sabe, e andar no caminho verdadeiro. Só o Senhor sabe. E Deus quer te levar ao sobrenatural. É isso que Deus te está dizendo através dessa mensagem. A tenda do encontro, porque o Senhor quer encontrar com você.
Nem todos iam. E não faça parte desse nem todos iam. Vá você sozinho. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia e Deus manifestava a sua presença. Isso nos ensina que onde existe busca verdadeira, existe manifestação verdadeira. O problema da nossa geração, amados, não é falta de recurso, mas falta de sede de Deus, falta de sede espiritual. Não é falta de templo, não é falta de música, de louvor, não é falta de priorizar a presença de Deus. Deus continua respondendo àqueles que o buscam de todo o coração, amados. Podemos ver e tirar uma lição: quem busca a Deus, sinceramente, nunca volta vazio, nunca volta vazio. Deus quer falar face a face com você. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o outro. Isso mostra que Deus não deseja apenas religião, não, Ele deseja relacionamento. O texto também mostra que Josué permanecia na tenda quando os outros iam embora. Muitos começam a caminhada, mas poucos permanecem. Não sei onde você está se encaixando. Talvez você tenha iniciado a caminhada com o Senhor e desistiu. Mas Deus está dizendo para você: eu amo você, eu quero encontrar com você, é o meu desejo encontrar com você. Então, volte para o Senhor, volte para a tenda, volte para a presença, porque ainda há tempo. A graça do Senhor, a porta da graça está aberta e Deus deseja ter um relacionamento com você. Os que permanecem na presença de Deus carregam, sabe o quê? As marcas da glória de Deus. Hoje, por meio de Jesus Cristo, temos livre acesso ao Pai e podemos desenvolver, sabe o quê? Uma intimidade diária com Deus. Preste bem atenção. Deus honra aqueles que permanecem em sua presença. Quer ser honrado por Deus? Permaneça na presença do Senhor. Volte para a presença do Senhor. A tenda do encontro aponta para Jesus. Em João, capítulo 1, 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outra versão vai dizer que o Verbo se fez carne e Ele morou, estava conosco. É isso que Deus quer. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, e disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós se reunimos para adorar o Senhor. Você está se reunindo para adorar o Senhor? Vem para cá, vem adorar o Senhor junto conosco, venha servir ao Senhor. Vem para a tenda do encontro. Existe uma tenda de encontro física e existe uma tenda do encontro espiritual. A tenda do encontro espiritual é quando você, esse templo do Espírito, já está preparado e está vivendo com o Espírito Santo. A tenda do encontro física é o nosso local de adoração, é onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, é onde o Senhor Jesus é adorado. Essa é a nossa tenda física. E eu faço um convite para ti. Se você está longe do Senhor, se você não serve o Senhor ainda, corra para a tenda do encontro. Não fique olhando as pessoas irem adorar na tenda do encontro, mas faça parte daqueles que vai para a tenda do encontro e encontra com Deus. É tempo de encontro. Deus ainda está chamando pessoas cansadas, frias espiritualmente e afastadas para voltarem à sua presença. A pergunta é: você vai permanecer no arraial ou correr para a tenda? É a pergunta para ti. Hoje Deus está chamando você para mais perto. Volte para a oração, volte para a comunhão, volte para a presença de Deus. Porque a tenda continua aberta, a graça continua disponível e Deus ainda quer se encontrar com você. Fica essa reflexão no seu coração. A escolha é sua, é você que decide.